Olá, olá, meus caros. Boa tarde a todos. Meio-dia e 5 exato aqui no meu relógio. Na live de hoje, a gente vai falar especificamente sobre pontos que o estudante de direito deve considerar para a pesquisa e para a escrita acadêmica. Existem alguns benefícios, claro que existem muitos, mas existem algumas questões que a escrita vai nos proporcionar que atingem em cheio os objetivos, algumas características, algumas habilidades que um estudante de direito tem que ter. Então, o que acontece com muita frequência é os alunos não entenderem a conexão existente entre direito e outras possibilidades. O que a gente faz com frequência? A gente pensa, não, eu tenho que ler o código, decorar o código, eu tenho que saber fazer prova objetiva e ponto. Não é bem assim, né, gente? Eu sei por experiência própria que muitas vezes na faculdade, mesmo fazendo isso, mesmo tirando uma nota alta, mesmo indo bem, digamos assim, nas provas, a gente tem ali um buraco, né? Como se fosse uma lacuna. A gente sente que está faltando alguma coisa e a gente vai tentando preencher tudo isso com várias experiências que a gente pode ter. Eu falo de várias delas em específico aqui hoje. Eu quero falar sobre a escrita, sobre a pesquisa científica e o que ela pode nos ajudar para preencher essa lacuna que fica muitas vezes que a nossa faculdade nos deixa. Então, antes de mais nada, compartilhe a live aqui, envia aí no aviãozinho, manda aí o link do YouTube para pessoas que podem aproveitar. Eu estou vendo que o Maurício disse que quer fazer uma pergunta. Faça a pergunta, faça aqui ao vivo ou faça depois lá nos stories. Eu estou sempre respondendo, sempre tem uma caixinha aberta. Fiquem à vontade para perguntar. Quem enviar aqui na live, se na live não conseguir responder, pode mandar direct. Gente, sintam-se sempre muito à vontade. Mas compartilhem a live, compartilhem com quem precisa saber sobre essas informações. As questões eu costumo responder no final, tá? Mesmo que eu veja depois, eu respondo de alguma forma, eu tento sempre levar a resposta para vocês. Beleza? Gente, olha só. Hoje, então, a gente vai falar sobre características, sobre benefícios, sobre por que no direito a gente tem que pensar em pesquisar. E como eu comecei a falar, é verdade que muitos alunos não conseguem perceber o benefício. Eu sei que muitos pensam e a gente tenta todos os dias fazer uma desconstrução de algumas crenças, mas eu sei que muitos acreditam que a pesquisa e que a escrita é só para quem quer vida acadêmica. Ah, professor, eu não quero ser professor, eu não quero mestrado, eu não quero doutorado, e eu já te falei que pensando assim, tu tá só fechando uma porta que de repente um dia tu pode querer usar. Então, não tem motivo para tu achar que tu só vai fazer pesquisa se tu quiser ser acadêmico, se tu quiser mestrado, doutorado, e mesmo que tu não queira hoje, se um dia tu quiser, vale a pena já deixar a sementinha plantada, certo? E aí, gente, com essa crença, muitas vezes, a gente também começa a contar outras histórias na nossa cabeça, a gente começa a pensar algumas coisas e a gente se fecha para as possibilidades, para as oportunidades. Então, como vocês sabem, e hoje vai ser uma live que eu vou trazer muitos exemplos recentes, mas ontem e quinta e sexta, né, que foram os últimos 2 dias atrás, eu participei de um evento em que vários dos meus alunos apresentaram trabalhos científicos. Então, um evento nacional, um evento em que quem estava apresentando, quem estava coordenando eram professores, eram doutores, eram mestres. E assim, tem uma observação para fazer sobre quem está no mundo da pesquisa, que quem não está muitas vezes não percebe. Mas o primeiro ponto, gente, fazer pesquisa, fazer escrita científica, nos mantém na vanguarda do conhecimento. Ou seja, quem pesquisa, quem escreve, quem compartilha conhecimento, quem participa de eventos, quem está ali discutindo com os seus pares, a gente usa muito esse termo, discutir com os seus pares, quer discutir com as pessoas da nossa área, sempre está um passo à frente, sempre está pensando em novos temas, em novos problemas, sempre está adiantado. Então, com frequência eu percebo, e gente, isso eu vejo na faculdade, os alunos vão fazer um TCC, vão fazer um trabalho final de curso, de conclusão de curso, e o que acontece? Eles têm que escolher um tema, e como muitos não estão próximos da pesquisa, normalmente eles escolhem temas que já foram discutidos, que já foram, assim, exaustivamente debatidos, eles falam sobre coisas que parece que eles voltaram 5 anos atrás, porque as pessoas já nem falam mais sobre isso, mas o aluno, como ele não tem visão, como ele não está no meio,
como ele não discute muito, como ele não ouve outras pessoas falarem sobre o assunto, ele acha que aquele assunto, que aquele tema dele tá arrasando, tá maravilhoso. Então, eu já comentei com vocês, por exemplo, que alguns anos atrás, alguns temas eram super debatidos. E aí teve vários trabalhos de conclusão de curso que foram muito bem feitos num time muito bom, porque realmente era um tema que levantava muita discussão. Só que aí, gente, o STF julga, o STJ julga, a gente estuda isso, chega um ponto que parece que morre. Parece que o tema ele entra, digamos assim, ele é resolvido, né? Claro que a gente sabe que isso tem sempre questões pertinentes, mas muitos temas acabam sendo resolvidos e deixam de ser um problema para a gente pesquisar, deixam de ser algo interessante. Então, o que eu vejo? Quem está na pesquisa está sempre um passo à frente, está sempre vendo novas possibilidades, entendendo o que vai acontecer, percebendo questões. E aí, como eu falava ontem no evento do FEPOD, teve um GT que eu apresentei junto com alguns alunos, eu estava com os meus alunos lá, que eles estavam falando sobre coisas que a gente nunca ou muito pouco vai ouvir falar na sala de aula, que se tu não estiver realmente atento, tu não vai ler em qualquer livro. Os livros de processo civil não vão trazer. E aí um dos temas eles estavam falando sobre o juiz robô. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, porque de vez em quando sai uma notícia, de vez em quando a gente vê alguma coisa, mas entende que esse é um tema que já está sendo discutido há alguns anos, ainda temos muitos pontos para discutir, é um tema super, super em voga, super recente, assim, que a gente está sofrendo, né, está tentando resolver ele neste momento, mas que nas faculdades pouquíssimo se ouve falar. Então, talvez daqui a 5 anos, quando a gente já tiver tudo construído, aí talvez a gente comece a ouvir os professores falarem sobre isso, a importância, blá, blá, blá. Qual que é a questão aqui, gente? A pesquisa, ela serve para a gente se manter sempre à frente. A pesquisa nos ajuda a estar por dentro. Será que um advogado não tem que estar sabendo o que vai acontecer? Será que para um advogado não é importantíssimo ele estar por dentro dos assuntos que dizem respeito à área dele? E aqui eu estou sendo muito específica. Tu não tem que saber tudo de tudo. Tu tem que saber da tua áreazinha ali. Ah, eu sou previdenciário, eu sou previdenciarista. Perfeito. Tu sabe o que está sendo discutido, fomentado? Tu sabe sobre as novas questões, os novos direitos, ou os direitos que estão sendo cortados das pessoas? Tu sabe? Ah, eu sei o que saiu no livro. Pois é, mas é que um livro, ele sempre está um pouquinho atrasado. Porque o livro, gente, ele tem que ser escrito, depois ele tem que ser editado, depois ele tem que ser publicado. Um livro demora 1, 2, 3, às vezes muito tempo para ser construído. Então, se tu fica só no livro, se tu não vai adiante, tu tá sempre atrasado. A verdade é essa. Isso de tu depender só dos teus professores, embora existam professores que comentam, e eu sei que isso também pode acontecer, mas a maioria das vezes, nós, na sala de aula, a gente está tão atrasado com conteúdo, com 1000 coisas básicas para ensinar, que a gente não tem tempo de aprofundar em outras questões. E, gente, sério, isso não é culpa do professor. Às vezes tu tem, sei lá, 2, 3, 4 horas para ensinar o processo civil para uma pessoa em um semestre. Tem faculdades que tem 1, 2, 3 processo civil e ainda assim a gente não dá conta. E, claro, isso vai para todas as matérias. Então, é óbvio que se o teu professor tiver que escolher entre fazer uma discussão de robôs no direito e juízes robôs, e ter que escolher entre falar quais são os elementos de uma petição inicial, ele vai ter que escolher a petição inicial, ele não tem opção. Então, na sala de aula, os nossos professores, eles não são ruins, eles não falam sobre assuntos importantes. Eles têm que fazer uma escolha, gente, a gente não tem tempo. E aí eu quero que tu entenda que entra a tua responsabilidade. Porque cabe a ti ir atrás de mais assuntos, levantar mais pontos, buscar entender, estar em discussão sobre isso. Ah, professora, eu não me sinto bem para escrever. Se tu não te sente bem para escrever e apresentar agora, pelo menos começa a participar desses eventos, que tu vai ver que uma tarde ali só ouvindo vai te fazer evoluir muito na vida acadêmica, na vida de estudante, na vida de aprendiz do direito. Gente, foram 2 tardes que eu fiquei, embora eu tenha que ter trocado de GT, de grupo de trabalho, porque eu tinha que apresentar vários trabalhos, eu tinha vários alunos ali, sempre era um show, porque eles falavam de autores, eles falavam de pontos de vista, eles levantavam problemas, eles apresentavam perspectivas diferentes. Então, cuidado. A pesquisa não é só para a gente bater ponto lá. Ah, vou ter no meu currículo. Não, isso aqui te faz crescer.
Isso aqui te faz entender, descobrir pessoas que falam sobre o assunto, descobrir temas que tu nunca tinha pensado. Eu sinto isso em todo o evento que eu participo. Afinal, tu tá entre as pessoas que pesquisam isso no Brasil. E aí uma pessoa pesquisa um russo, outra pessoa traz um espanhol, outra pessoa traz uma teoria brasileira e tu fica por dentro. Só de ouvir tu já aprende. Agora é claro, quando tu te desafia, quando tu coloca na tua mente que tu vai escrever, que tu vai pesquisar, que tu também quer fazer parte disso, a tua evolução é ainda mais intensa. Porque, gente, a gente vai ter que quebrar muito a cabeça para fazer o nosso melhor. E é esforço, é dedicação. E vale muito a pena no final. Eu perguntei para os meus alunos o que eles sentiam, porque, assim, é bem cansativo, tá? É algo que te deixa ansioso, porque tu quer apresentar, porque tu vai participar, tu não sabe se vão te fazer perguntas. Gente, dá uma exaustão, a gente fica exausto no fim do dia. Mas eu perguntei para eles, eu falei assim, gente, o que vocês estão sentindo? Depois de apresentar um trabalho, de participar, de ouvir outras pessoas, e todos eles falam, nossa, uma sensação de dever cumprido, uma satisfação, uma alegria, porque eu fui lá e eu fiz, e eu fui capaz. E todos eles, dos estudantes do primeiro semestre até o último semestre que apresentaram, não importa, todos eles foram muito bem. Por quê? Porque eles se prepararam, porque eles já estavam ali, digamos assim, construindo aquela apresentação, prepararam-se direitinho, treinaram, sabe? Então, eu sei que a gente tem um pouco de medo, mas, gente, estar no meio é estar entre as pessoas que sabem. Ai, professora, mas eu sou só um graduando. E isso acontece. Aconteceu ontem também. Poucos graduandos entendem a importância, poucos graduandos estão vendo essa oportunidade. Só que quem vê, aproveita e tira os melhores frutos daquilo. Ontem, no GT que eu participei, aliás, em quase todos eles, quando um graduando ia apresentar o trabalho, os professores falavam assim: nossa, parabéns, os meus alunos têm vergonha de apresentar, então eles não querem participar, mas parabéns para quem está na faculdade, está começando, a gente precisa de mais gente na pesquisa. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma área que não é saturada no direito. Olha que interessante. A gente está falando de uma área em que tu não depende de ninguém, em que muitas, na maioria das vezes, tu não vai ter nenhum custo, porque se tu não quiser participar de evento, tu pode mandar para uma revista, a maioria das revistas são gratuitas, tu não precisa pagar ninguém para nada, depende de ti, depende da tua pessoa simplesmente se esmerar para escrever um trabalho e realmente submeter, colocar ele para avaliação de outras pessoas. Gente, olha só, isso aqui, estar na vanguarda, se arriscar, crescer, porque, gente, tu fica conhecido também. Ontem, os meus alunos entraram em contato com professores doutores especialistas na área que eles estavam apresentando trabalhos. Professor, você pode me dar o seu e-mail para a gente conversar? Professor, posso entrar em contato? Ou mesmo os próprios professores falavam, Janaína, que foi o que aconteceu, Janaína, eu quero te passar uns artigos que podem te ajudar. Posso passar para o seu e-mail? Tu entende isso? Tu consegue perceber que tu tá fazendo contato, que tu tá te promovendo também, porque tu tá ali, tu tá no meio, tu tá entre mestres, tu tá entre doutores. Não importa o título, na verdade, mas aqui é um sentimento muito bom. Eu me sinto muito bem de estar ali, ouvindo as pessoas falarem, pessoas que são especialistas no seu campo de pesquisa, entende? Então para pensar o quanto que tu pode ganhar no direito, no direito. Eu tive um compédio uma vez que uma aluna que apresentava com frequência, ela foi convidada para trabalhar com um advogado no escritório grande de Curitiba. Ela foi convidada. Por quê? Porque o professor viu o potencial, sabia que ela pesquisava, não era a primeira vez que ele tinha visto ela no evento, percebeu que ela entendia do tema, viu ali uma grande possibilidade de uma pessoa que ia dar certo. Ela ganhou um emprego, ela ganhou uma oferta de emprego porque ela estava ali na pesquisa. Então, gente, será que para o direito a pesquisa adianta? Será que não? Alguém duvida disso? Não é algo para poucos, não é assim, só o fulaninho pode, professora, eu não tenho. Por quê? Por que para ti não é? Ou tu realmente não acredita em ti, ou tu acha que tu é melhor do que os outros. Qual que é a realidade? Qual que é o teu problema? É muita humildade ou é muita arrogância?
Por que não é para ti? Por que é para os outros? Vamos parar com isso, não existe. Não existe algo que a gente não consiga aprender. Não existe algo que é só para alguns. Ah, professora, mas tem a questão de dinheiro, tem a questão de conhecimento. Gente, aqui em específico, porque eu sempre falo de experiências para vocês terem na faculdade, e aí eu falo do intercâmbio, por exemplo, eu falo de estágios fora do país, estágios fora da tua cidade, estágios em órgãos. E realmente, o intercâmbio custa dinheiro, a gente tem que investir, por mais que tu ganhe bolsa como eu ganhei, tu vai ter que ter algum dinheiro para investir. Realmente, fazer algo fora da tua cidade, fazer algo fora ali do teu âmbito, também pode custar dinheiro. Realmente, conseguir um estágio, às vezes, depende de seleção, depende de tu provar que tu sabe daquele conteúdo. Agora, a pesquisa, gente, sério, ela não depende de nada. É tu sentar tua bundinha na cadeira e começar a ler, e começar a entender do assunto, e te esmerar para fazer uma coisa bem feita. Tu não precisa gastar nenhum centavo se tu não quiser. Senta a bundinha na cadeira e começa a escrever. Ah, professora, mas evento paga para participar. Bom, alguns sim. Alguns tu paga. Alguns tu paga muito, inclusive. Mas tem muito evento, como eu já falei aqui para vocês, que custa R$ 5. Ah, professora, eu não tenho R$ 5. Não tem nenhum centavo, então beleza. Manda para uma revista. Revista, na sua maioria, não cobra. E outra, tem editais que tu pode pedir isenção, certo? Eu já vi editais que se tu comprovar que tu não tem condições de pagar, eles te dão isenção. Qual é a tua desculpa? Ah, mas é que eu não tenho conhecimento. Tu vai aprender? Tu vai buscar saber. Porque aprender é de graça? Hoje em dia, meus caros, tá tudo na internet. Professores de ponta ensinando a fazer as coisas. Os melhores professores dando dicas, dando conselhos, ensinando como eles fazem, mostrando como é feito. Qual é a desculpa? Ah, professora, mas é que não é para mim, mas é que eu não quero vida acadêmica, eu já falei sobre tudo isso. A gente tem que começar a pensar, gente, naquilo que a gente quer pra gente. Existem muitas possibilidades, existem muitas experiências que tu pode ter. A pesquisa é uma grande delas. Para mim é um caminho muito bom. É um caminho que qualquer um pode começar, porque independe do teu conhecimento jurídico, independe do teu semestre, independe de ter dinheiro ou não ter, independe de outras pessoas. Tu não precisa de ninguém para fazer pesquisa, tu precisa de ti, tu precisa buscar o conteúdo, ler, entender. Ah, mas aí, professora, aí a culpa é tua, né? Aí a responsabilidade é tua. E aí fica difícil, né? Porque a gente não tem mais desculpa. E desculpa que eu vou dar agora para não pesquisar. Tempo? Tempo a gente sabe que a gente ganha quando a gente quer, né? Dinheiro? Não, dinheiro não é problema. É objetivo de vida. Gente, é muito interessante. Ontem, nos GTs, ontem em quinta, a gente tinha professores, doutores, alguns eram professores doutores de faculdade que coordenavam grupos de pesquisa, outros eram procuradores do Estado, outros eram advogados, outros tinham cargos públicos diversos. Tu entende de uma vez por todas que isso aqui não é só para quem quer ser só professor, embora te possibilite. Tu entende que se tu quer ser juiz, promotor, delegado, não importa, qualquer carreira, advogado, tu só ganha com isso aqui? Esse é o ponto. A pesquisa e a escrita te constroem como jurista, te constroem como pessoa também, te dão mais segurança. Ontem eu vi tudo isso lá no UGT, nos grupos de trabalho que eu estava. Todas as pessoas diferentes, diferentes carreiras, estava todo mundo lá. Então, assim, eu vejo os meus professores de doutorado, de mestrado, assim, tinha uns que amavam e viviam para a pesquisa, que a gente tem que ter gente assim também. Quem ama, quem se dedica, quem gosta de estar ali dedicando o seu tempo, porque tempo é esforço. Mas tem gente que não quer ficar nisso, quer fazer outras coisas. E tudo bem, porque tu tem o direito e tu tem a possibilidade de fazer o que tu quiser. Agora, para de pensar que não é para o direito. Ah, isso aí é para quem faz ciência, sei lá, para quem pesquisa em tubo, como os químicos. Não, a pesquisa só nos agrega. Então, cuidado, tu não pode deixar de ver essa ligação. O direito precisa de respostas, a gente precisa de advogados pensantes, a gente precisa de juízes pensantes, de promotores pensantes que encontrem, mesmo que aqui, no mundo da teoria, respostas para problemas que a gente tem.
Quem é que vai resolver o problema do juiz robô? Eu não sei se eu expliquei a situação para vocês, mas hoje em dia a gente fala que, com o tempo, a gente vai ter computadores que vão resolver decisões, que vão julgar, que vão fazer sentenças. Quem que está pensando sobre isso? Quem que está discutindo isso? Alguém tem que pensar, porque vai acontecer. E a gente tem que ter algumas respostas, alguns pontos levantados para quando acontecer, a gente conseguir saber o que fazer. Entende o que eu quero dizer? Tá na hora da gente perceber a importância que essa pesquisa tem no direito. Ou tu acha que as decisões que surgem da cabeça da pessoa? Esses doutrinadores que fundamentam isso, pesquisadores que levantaram pontos. E se o Kelsey não tivesse pesquisado? E se o Bob não tivesse pesquisado? O que seria da gente? E eles foram juízes, eles atuaram em diversos cargos jurídicos também. Mas e se as pessoas começarem a não pesquisar mais? O que vai ser? Vai ser um bando de gente lendo lei e decorando e aplicando, e cada dia com mais desgraça, cada dia com mais dificuldade, porque a gente não aprende nem a escrever direito na faculdade, com dificuldade de se expressar, com dificuldade de oratória, tendo que aprender na marra. Cuidado, gente, cuidado. Tu tem que perceber essa ligação. E tu tem que ver que aqui eu tô te dando uma oportunidade, tô te falando, tô abrindo os teus olhos para algo que vai te construir. Então, olha só, professora, exatamente, o que é pesquisa? O que escrevendo o trabalho eu vou ganhar no direito, na faculdade? Primeira coisa, segurança. Segurança e conhecimento de causa. Sabe aquele vazio que a gente sente? Sabe aquele sentimento de que a gente não aprendeu? Sabe aquele sentimento de que está faltando alguma coisa? Sabe aquele sentimento de que a gente tinha que estudar mais? Eu acho que é super normal. 99% dos alunos têm isso. A pesquisa te dá um porto seguro. Porque no momento que tu entende de um assunto, no momento em que tu consegue falar, gente, tem assuntos que eu poderia falar a tarde inteira, como aconteceu ontem no GT, né, Carla? Tem assuntos que a gente pode falar o dia inteiro se for preciso. Porque a gente gosta, porque a gente entende. E a pesquisa te proporciona isso. Quanto mais tu estudar, quanto mais tu escrever, mais tu vai gostar de ouvir, mais tu vai gostar de falar sobre aquilo. Tu vai ter uma segurança sobre o assunto. Tu vai gostar, tu vai te sentir, sabe, no caminho certo. Legal, professora, o que mais? Além do conhecimento, independência, meu caro. Eu falo isso sempre, mas eu preciso que entre na tua cabeça. A pesquisa, ela te dá independência para pesquisar por conta, para entender por conta, para encontrar respostas por conta. Quem é que não precisa ser independente? Que carreira no direito não precisa de independência? Não existe. Só que a tua faculdade não vai te dar isso. A tua faculdade, ela vai te dar o que ela pode, mas ela não pode te dar uma construção completa, porque, enfim, somos humanos. As faculdades são instituições também compostas por seres humanos. É tu que tem que construir. E a pesquisa te dá essa independência. Com frequência eu recebo mensagem dos alunos: professora, estou pensando em pesquisar sobre isso, isso e isso. Acho que podemos começar assim, assim, assado. Tenho uma percepção assim, assim, assado. Eles já são independentes, eles não dependem de mim. Eles estão passando por mim porque eles gostam ali de trocar uma ideia. Eu percebo que tem muitas pessoas que conseguiram essa independência, não dependem de mais ninguém. E é esse o caminho. Se tu depender dos teus professores para sempre, o que tu vai fazer? No meio da madrugada tu vai ligar pedindo ajuda? Professor, o que o senhor acha dessa situação? Não dá. Tu precisa aprender a se virar por conta e a pesquisa te ajuda. A pesquisa te ajuda nisso. Escrita, né, gente? Pelo amor de Deus. Comunicação. Quando tu faz uma pesquisa científica, tu aprende esse objetivo, tu tem lugar, tu tem espaço, tu tem um limite de páginas. Sabe aquela enrolação do direito? Na escrita científica isso não pode acontecer. E sempre que eu corrijo os trabalhos dos meus alunos, eu começo a riscar. Demais. Não precisa, tá confuso, seja mais sucinto, seja mais objetivo. E eles ficam, né, incomodados no início. Mas basta uma correção para eles perceberem como o texto fica melhor, como as coisas, as escritas, como a gente se comunica melhor, como é mais fácil do outro entender. E claro, né, gente, olhando de fora é muito mais fácil para eu corrigir, mas eu também na minha escrita, de vez em quando, preciso fazer correções, né?
Normal. Todos nós estamos evoluindo, tentando melhorar, melhorando efetivamente. Então, meu caro, tem problema com escrita? Começa a escrever. Tu acha que tu escreve mal? Começa a escrever, te arrisca. Vai lá, te joga, meu filho. Porque assim que tu vai ter uma resposta, assim que tu vai ter um feedback. Ah, professora, tá, e que mais? Oratória. Meu bem, tu sabe falar em público? Como que tu fala? Tu quer te todo assim? Ou tu fala tranquilamente? Deu alguma coisa errada, tu fica desesperado? Ou tu dá a volta por cima? Eu não sou a perfeição na oratória, tá, gente? Sei disso. Mas, de forma geral, tudo que eu sei hoje foi porque eu comecei um dia. Ontem, meu computador trancou. Não tinha como começar a live no YouTube. Atrasei 3 minutos. E eu tinha duas opções: ficar nervosa, desesperada, cancelar a live. Não. O que é isso? Eu sei que é uma coisa normal. Eu sei que é mais uma live, mais um momento de apresentação de um pensamento que eu tenho. Legal. Não é o fim do mundo. Mas para tu lidar com isso aí, para tu lidar com o computador que não funcionou e nos eventos virtuais que isso vem acontecendo, para tu não te deixar abalar por certas situações, tu tem que estar acostumado, tu tem que ter o domínio, tu tem que estar tranquilo naquilo que tu vai falar. E quanto mais tu treinar, quanto mais tu apresentar, quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. Ontem vi meus alunos apresentando e eu sou bem boba assim, porque eu fico encantada de ver a evolução, de ver como a pessoa melhorou. A Carlinha que estava aqui antes, quando a gente fez o treinamento, a gente fez uma simulação. No primeiro dia, né, Carla, ela deu uma gaguejada, estava um pouco nervosa na simulação. E aí ontem, quando ela apresentou, foi perfeita. Entende? Que é crescimento, que é evolução, que a gente está sempre melhorando, buscando melhorar. Eu sou uma encantada, assim, eu sou facilmente impressionável, mas eu adoro isso. Porque para mim é uma pessoa que cresceu. A gente teve uma sementinha plantada e a plantinha cresceu e aumentou e começou a criar frutos. E tu pode ser assim também. Então, falar em público, tu quer ser advogado, juiz, promotor, delegado, não importa. Tu vai ter que falar em algum momento. Faz parte, gente, faz parte. Tu quer ser professor, tu vai ter que falar também. Então, eu sempre falo que ter apresentado trabalhos durante a minha faculdade me fez ter muito mais tranquilidade para começar a dar aula. Para, gente, pensa assim. Vou falar uma coisa muito sincera para vocês. Eu não sei se alguém aqui já deu aula, talvez já tenha dado aula em outras situações, mas tu chegar numa faculdade para dar aula para alunos de direito é um mínimo um desafio, né? A primeira aula. Tu não sabe o que tu vai encontrar. Tu imagina agora, para e pensa comigo, como que tu faria? Tu é um professor, uma professora nova, nunca deu aula, e tu tem que chegar lá para uma turma de 40 alunos que tu nunca viu e explicar algumas coisas. Direito, teoria, filosofia. Como que tu te sentiria hoje para fazer isso? O quão preparado tu estaria para fazer isso? Ah, professora, eu não quero ser professor, Deus me livre. E para uma palestra? E se alguém te chamasse para uma palestra, o quão preparado tu estaria hoje? Tu estaria bem? Tu aceitaria de primeira? Como que ia ser? Eu dei palestras antes da aula. Fui convidada para uma ou duas palestras ali no período do meu mestrado. Mas, gente, se eu não tivesse apresentado trabalho antes, se eu não tivesse tido audiência nos eventos que eu fui, se eu não tivesse melhorado, eu tenho certeza que ia ser bem mais difícil. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso. Mas a minha primeira aula eu cheguei sabendo que falar em público eu sabia. Só que aí, gente, não é só isso. Tu tem que preparar um conteúdo, tu tem que falar tudo certinho, tu tem que falar e tu tem que perceber se as pessoas estão entendendo. Gente, não é tão simples assim. Mas também não é nada que a gente não possa aprender. Eu aprendi a minha oratória do jeito que ela é, né? Que não é perfeita, mas eu consigo me comunicar bem com as pessoas por meio da prática. E eu também gosto de fazer isso, né? Vou ser bem sincera que eu gosto. Mas é a gente melhorar com o tempo. Por mais que eu goste, eu tenho que ter um preparo, eu tenho que saber uma técnica. Tudo isso nos auxilia, entende? Então, assim, vai lá, a escrita, a pesquisa te ajudam nisso. Tem tanta possibilidade.
Imagina na tribuna, tu quer ser advogado? Imagina lá tendo que falar na audiência e tal. Como é que tu tá para isso? A gente tem que se preparar e a escrita pode te ajudar nisso. Mas como é que a escrita pode me ajudar na oratória? Porque a escrita envolve a gente mandar os nossos trabalhos para eventos, para revistas, e em muitos momentos você vai ter que apresentar. E é maravilhoso isso. Ontem o professor falou, né? Os meus alunos de graduação têm muita vergonha de falar. Eu entendo que tem. Mas tem que ir, tem que fazer. E foi tão legal porque todos foram super elogiados por serem graduandos que estavam no evento nacional. Meu coração de prof ficou assim, né? Tipo, ai, que orgulho. Mas entende? Porque é pouca gente que percebe essa oportunidade. Então, assim, eu não tô aqui pra te convencer a fazer algo que tu não quer fazer. Eu só quero que tu pare e perceba essa chance. Melhor oratória, melhor escrita, melhor comunicação de forma geral, independência, conhecimento. O que mais que a gente precisa? O que mais? O que mais que a gente pode ganhar com a pesquisa? Bom, aí tem, né, a questão do currículo, tem tudo aquilo que a gente sabe, o networking. Gente, imagina conseguir um estágio, conseguir um emprego, porque tu foi visto, porque tu apresentou um trabalho e tu convenceu alguém que tu sabia. Pô, eu não consigo ver coisa melhor. Hoje em dia a gente fala que aqui é uma amostra grátis, né? Por que as pessoas dão amostras grátis das coisas? Para o cliente, lá está no mercado, né? Faz tempo que eu não vejo isso, para ser sincera, mas uma época eu estava no mercado, aí a mulher serviu suco para ti, ou te dá um pedacinho daqueles bolos lá da Balduco, sei lá. E aí tu come, qual que é a ideia? A pessoa provar e gostar e querer comprar mais. Só que na vida real é difícil tu dar uma amostra do teu conhecimento para a pessoa querer te contratar, é muito complicado. Na maioria das vezes são seleções por meio de currículo, tu não tem chance de falar, de apresentar, tu não tem chance de mostrar o teu potencial. Na pesquisa tu tem, na escrita tu tem, porque tu não deixa de estar mostrando quem tu é. Tu está conhecido ali por ser quem falou sobre tal tema. Pois é, um aluno de graduação falou sobre isso, que legal! E é por isso que os professores se surpreendem e acham o máximo. E é por isso que eu quero que tu faça também. Porque é algo que não é para todo mundo, porque ninguém percebe, ou a maioria não percebe. Não é para todo mundo, não é porque as pessoas não conseguem, é porque elas não querem, é porque elas não sabem. Infelizmente, não sabem. E a gente precisa propagar isso para o mundo. O mercado da pesquisa não está saturado, nunca vai estar. A gente precisa de mais estudantes, de mais pesquisas, de mais pessoas se debruçando sobre um tema. Por que tu não pode ser uma dessas pessoas? Escolhe algo que tu ame falar. Eu sempre falo, o que tu gosta? É esporte? É futebol? É hóquei? É moda? É, sei lá, um problema que a tua mãe sofreu, que teu pai, que alguém da tua família. É uma situação que tu viu acontecer? Tudo é pesquisável. Se debruça sobre isso. Não é legal resolver um problema de alguém? Eu acho que é. Eu acho que é muito legal. Ainda mais quando tu vai compartilhar com outras pessoas e as pessoas vão perceber o valor daquilo. Não tem. Não tem nada igual. Então, gente, assim, todo aluno de direito deveria pesquisar, porque a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional e a gente conquista o nosso lugar no mundo. A gente começa a ser visto. A gente começa a construir a nossa carreira. As outras experiências também nos agregam, mas nada é tão impactante como a pesquisa. Nada é tão impactante como tu tá lá ao vivo, no meio de um monte de professores e de pesquisadores, e tu falar a tua pesquisa e os caras falarem parabéns. Ontem, deixa eu contar uma anedota verdadeira, né? Ontem eu estava num GT como orientadora de um trabalho da Carla, né? Da Carlinha. E o professor coordenador do grupo era um professor que eu conheci em 2011, no primeiro evento do Comped. Lembra, gente, daquele evento que eu falei que eu gaguejei? Aliás, que eu falei errado a palavra, era para falar cidadãos, eu falei cidadões. Eu estava nervosa. E eu falei, porque todos os cidadãos, quer dizer, perdão, desculpa, cidadãos, sabe? Me confundi toda. Nesse evento, esse professor estava, e ele era de uma área que eu tinha interesse de pesquisa na época.
E eu fui falar com ele. Tipo, eu respirei fundo e resolvi falar com ele. É da USP. É um bam, bam, bam. E, gente, ontem ele tava ali de coordenador. E eu falei, eu comentei assim, professor, o senhor não vai lembrar, obviamente, mas há 10 anos atrás, no meu primeiro trabalho acadêmico de respeito, num evento nacional, o senhor estava lá. E na época eu era aluna de graduação e hoje eu estou aqui como orientadora de um trabalho. Então, massa, né, gente? Legal isso. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, vocês podem virar e falar assim, prof. Fran, quando eu conheci o seu trabalho, eu era estudante de graduação, mas hoje eu já sou tal coisa. E hoje eu estou aqui ajudando outras pessoas. Maravilhoso que não é isso. Eu vou amar saber disso. Vai ser muito legal. Professora, há tantos anos atrás, a gente se conheceu, a gente participou de um evento, e olha onde eu cheguei. E eu vou falar, ai, que emoção. Eu vou falar que maravilhoso. Que alegria, porque é isso que eu quero. Que vocês voem, que todo mundo voe, que as pessoas se encontrem no direito. Afastar esse medo, sabe? Essa insegurança, tudo de ruim que pode ter. Eu quero que vocês tenham a parte boa também, que vocês encontrem um caminho, que vocês tenham reconhecimento. É isso que eu vejo na pesquisa, é isso que aconteceu comigo. É real e acontece. Certo, gente? Enfim, eu espero muito que essa live tenha aberto os teus olhos para coisas importantes. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Um grande beijo, um grande sábado para todo mundo, um bom sábado e até amanhã.